E o que é a mente, Alex? Cara, eu vou tentar responder isso trazendo um pouco de uma leitura de uma filosofia hindu, né? E é claro, cada cultura ele tem um olhar diferente, mas eu gosto muito um pouco dessa ideia. E para tentar explicar mais ou menos como é que seria a mente, eu vou fazer um comparativo da mente como uma faca, tá? No sentido, e nesse sentido a mente é um instrumento, né? Não é algo palpável, né? Mas é algo puramente abstrato, né? Se a gente pode dizer. Existem algumas faculdades mentais, né? Como a percepção, como a vontade, como a intuição, como o raciocínio, a memória. E então a mente ela funciona como um instrumento. Então, na nossa origem, na nossa evolução, a mente ela é a coisa mais espetacular, se eu posso dizer assim, justamente com a evolução do cérebro, né? Mas é a coisa mais espetacular por quê? Porque é algo que a maneira como a gente a usa, ou a gente pode se transformar num grande descobridor de algo, né? Ou a gente pode viver de forma medíocre, né? Sem criar nada. E aí, por que é um instrumento? Veja, quando a gente pensa em uma faca, tá? Se você não sabe manusear uma faca, né? E aí alguém te dá uma espada, uma faca, enfim, né? Se não te passar a instrução, né, de como você manusear a faca, fica mais fácil ou mais difícil de você se cortar? Fica muito mais fácil. Fica mais fácil, né? Então, se a gente pensar a mente como um instrumento, então a mente nos foi dado a partir da nossa evolução, né? Se a gente pensar assim, nos foi dado, só que nos foi dado sem um passo a passo, né? De como você usar. Foda, velho. Eu tava falando sobre isso. A gente não tem como é que eu posso dizer? Não é um diário, é uma outra palavra que eu gosto de usar. Um manual. Um manual, de como exato. viver, né? Exato. Não tem um manual como você usar a mente, né? E a gente vai ter que... Né, algumas culturas já se trabalham nessa perspectiva. Já outra como a nossa, né? Não tem nem ideia. Então, o que acontece? Nos foi dado a mente, nos foi dado um manual, né? O passo a passo. Então, a gente acaba usando a mente do jeito que for, né? Só que o que acontece? Quando você... pega uma faca e começa a segurar firme a tua mão e você começa a ter cuidado em manusear, você começa a pegar a técnica de manusear, de usar a faca, fica mais fácil ou mais difícil de você se cortar? Fácil, né? Mais fácil. E você já aprendeu uma parada. E aí fica mais difícil de você se cortar, né? Fica mais fácil de você manusear. A mesma coisa é a nossa mente. Entende? Quando a gente começa a entender os nossos processos mentais, como esses que eu disse, né? Percepção, vontade, intuição, memória, raciocínio, por exemplo, quando a gente começa a usar isso, os pensamentos, né? Os sentimentos, quando a gente começa a usar isso ao nosso favor, então a gente começa a manuseá-la da melhor forma, né? Mas quando a gente não tem essa compreensão, a gente vai manusear de qualquer jeito, né? Então, eu sempre digo, repito, na verdade, essa ideia cultural de que a mente é um instrumento, né? E ela só vai fazer aquilo que a gente está, como a gente está manuseando ela, né? Então, só que hoje em dia, o que é que acontece? A gente está sendo educado a cegar a mente, ou a cegar a faca. Então, se você tem uma faca afiada, é mais fácil você ser educado a aprender a técnica de como manusear, a firmar a tua mão, a tua pegada, né? Ou você cegar a faca? Velho, pelo que vem sendo imposto, é muito mais fácil cegar a faca. Mais fácil cegar a faca, né? Porque você não corre o risco de se cortar. E é isso que está fazendo com a nossa cultura, com a nossa mente. Então, hoje, a gente está tentando, de alguma forma, cegar a nossa capacidade mental, entende? E não educar a gente a utilizar essa capacidade. Cara, isso é um problema gigante, porque isso aí pode levar a um controle de mentes. Sim. Né? Pô, eu tô cegando aquela faca ali e tipo assim, eu vou dizer como é que tem que usar. Exatamente, que é o que se faz, né? A sua mente não está funcionando nesse sentido do cérebro, né? Porque a psiquiatria não tem mente, então não está funcionando bem, então a gente que vai, né, de alguma forma manusear esse instrumento aí, não é você.